pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre o gênero textual sinopse. O que é sinopse? Embora o nome pareça difícil, estranho, complicado, porém o significado é muito simples. Sinopse nada mais é do que um resumo ou um relato breve de uma obra, pode ser um filme, um livro, um espetáculo. Então, sinopse, na verdade, é um resumo. Em especial, estamos muito acostumados com sinopse de livro, sinopse de filme, mas pode ser também de espetáculos, de teorias, de projetos, enfim. Então, a sinopse é um resumo argumentativo de uma obra escrita, filme ou de uma narração. No caso, é uma história. O objetivo da sinopse é fazer com que o leitor entenda os pontos principais do texto original. Então, é você entregar para o leitor, uma sinopse é você fazer um texto que entrega ao leitor o resumo daquela obra. Você faz com que ele conheça previamente, tenha um conhecimento prévio daquilo que ele vai ler ou daquilo que ele vai assistir, certo? Não podemos confundir sinopse com resenha crítica. Veja bem, a sinopse é apenas um resumo, onde apresenta os pontos principais, né? Um resumo daquela obra. É como se fosse uma máquina de resumir. Já a resenha crítica, não. A resenha crítica também é um resumo, porém um resumo, como o nome já diz, crítico, onde você vai apresentar a sua opinião, onde você vai dizer se gostou ou não daquela obra, se acha interessante, para quem indica, mas isso também é um conteúdo para uma próxima aula, para um próximo momento. Mas, por momento, podemos dizer que sinopse é um resumo, sem compromisso de opinião, sem compromisso de querer apresentar o seu ponto de vista, apenas resumir, ao passo que a resenha crítica ela vai além do resumo, além da sinopse. Além da sinopse, ela é também um ponto de vista, é você mostrar a opinião sobre o texto. Assim, a sinopse é um resumo do texto, ou da obra, ou do filme. É um texto expositivo. Quando se fala em texto expositivo, a gente já percebe que não tem uma opinião, certo? Não é apenas expor, ou seja, eu vou apenas mostrar o que é que tem naquela obra. Exposição, o que é exposição? É mostrar alguma coisa, expor. Então, um texto expositivo porque mostra algo. Eu apresento a obra, apresento o resumo da obra. Como fazer uma sinopse? A sinopse ela deve resumir a história, caracterizar os personagens, contextualizados e dar o tom da narrativa, ou seja, como que é narrado, que forma é narrado. Aí, claro, eu vou escolher os fatos marcantes, sem explorá-los, né? Porque é um resumo, não é a história na íntegra. E vou instigar o leitor, quer dizer, incentivar o leitor a ler, de forma, é claro que eu resumi para que ele possa também conhecer a obra. Aqui nós temos alguns exemplos de sinopse, nós não vamos ler só para comentar, pois vocês podem ler. Por exemplo, nós temos aqui a sinopse do filme O Parque dos Dinossauros. E aqui nós temos um resumo, o que ele apresenta. Temos aqui a sinopse do livro A Droga da Obediência, de Pedro Bandeira. Muito bom livro, é até sugerido a vocês que leiam. É um livro de mistério, de aventura, como a gente chama de um romance que tem características policiais, porque tem mistérios, detetive, investigação. E aqui continua, claro, a sinopse, né, do filme. Os Caras é o grupo que trabalha para descobrir e desvendar esse mistério. Aqui nós temos a sinopse de Perdão, essa não é uma sinopse. Esse slide aqui é para mostrar para vocês a diferença entre a resenha crítica e a sinopse. Isso aqui é uma resenha crítica, porque ele é mais do que o resumo do livro Diário de Banana. Na verdade, ele fala aqui a sua opinião, que ele ama quadrinho. Ele fala o que ele gostei muito, pois é uma história leve e engraçada. Ele indica o livro. Então, na verdade, isso é uma resenha crítica, porque a sinopse ela não tem o objetivo de dar a opinião, de fazer indicação, de criticar a obra. Na verdade, isso quem faz é resenha crítica. O objetivo da sinopse é como essa próxima aqui, sim, O Homem que Copiava, um filme brasileiro. E aqui a sinopse, ou seja, apenas um resumo da obra. Então não confunda, pessoal. Resenha crítica é um resumo com opinião, com crítica, com indicação, com análise
Sinopse é apenas um resumo, é dela que estamos falando. Então, resumindo, para ficar bem claro, a sinopse é um resumo da obra, pode ser um livro, um filme, um espetáculo, etc. É um texto expositivo, expõe o que tem ali na obra, o resumo da obra, não apresenta opinião, como eu já disse, é um texto curto, claro, se é um resumo tem que ser curto, e também ajuda a conhecer a obra previamente, ou seja, o leitor já vai assistir ao filme ou a ler o livro preparado, já conhecendo algo ali, o contexto. Você sabe responder? O objetivo da sinopse é apresentar opinião sobre uma obra, resumir uma obra ou ilustrar uma obra. E a resposta é resumir uma obra. Sinopse é resumo. Qual o estilo textual da sinopse? Ou seja, de que estilo textual ele se apropria? Dissertativo, ou seja, opinião, injuntivo, ou seja, instrução, ou expositivo, expor. Aí ficou fácil, a resposta é essa mesmo, expositivo. Dissertar é opinar, isso não é comum à sinopse. Injuntivo é instruir ou ensinar a fazer algo, como uma receita de bolo, uma regra de jogo. Não é. Outro texto que se aproxima da sinopse, ou seja, tem características semelhantes à sinopse, é resenha crítica, crônica ou notícia. Resenha crítica, porém a resenha tem a crítica, como o nome diz, tem a análise, tem a opinião, indicação. Então, a resenha crítica se aproxima muito da sinopse. Então é isso, pessoal. São essas informações sobre o gênero sinopse, e depois, Deus dando a graça, continuaremos falando mais sobre esse gênero textual tão fácil, mas tão importante, principalmente na hora de ler, decidir sobre ler ou assistir ao filme ou algo. Então, até a próxima, se Deus quiser.